Pessoal, hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês essa casa térrea, 500 metros quadrados de área de terreno, 311 de construção. É uma casa de campo na cidade. Nós estamos a 2 quilômetros do centro de Santo André. Fácil acesso para as vias principais da cidade, muito próximo de São Paulo, muito próximo de São Caetano. No centro de Santo André, então, não preciso nem falar, né? É uma casa para você se sentir realmente no aconchego do interior. São 500 metros, então você tem espaço de pomar, você tem gramado, você tem canil, você tem espaço para muita coisa. Aqui é usar a imaginação e aproveitar todo o espaço que tem. Vem com a gente para conhecer.